Os Grandes Diamantes da Bíblia é um livro para você. É muito bom para os apreciadores da revelação da Palavra de Deus. Esperamos que você leia esse livro e desfrute dele e passe esse livro para outras pessoas. Você vai ver que todo o ambiente à sua volta vai mudar. Amém. Senhor Jesus, amém. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, amém. Irmãos, nós temos desfrutado do alimento diário, o livro de Gálatas. E qual é o tema do livro de Gálatas que nós temos desfrutado? A filiação. Irmãos, vocês lembram na conferência em São Paulo, uma frase que foi falada aqui, foi assim: não basta ter o título de filho, é preciso ter a realidade de filho. Então, irmãos, vamos falar juntos essa frase? Não basta ter o título de filho, é preciso ter a realidade da filiação. Então, irmãos, o que nós precisamos é crescer em vida. O encargo do apóstolo nesse livro de Gálatas, irmãos, é o crescimento de vida. Por que que nós temos ouvido tanto, irmãos? Cresce em vida, cresce em vida. E o apóstolo vem e continua falando: cresce em vida, vocês têm que crescer em vida. Você tem que negar a sua vida da alma, você tem que crescer no amor de Deus. Por que que isso é tão repetidamente falado para nós, irmãos? Porque Deus tem um objetivo para cada um de nós, irmãos. Isso não é pouca coisa, isso é uma coisa muito grande. Isso é o que está no coração de Deus. Irmãos, Deus quer que todos nós reinemos com Ele no mundo que há de vir. Irmãos, essa terra aí fora você vê como está, tá certo? Não preciso nem comentar muito. Vocês têm acompanhado as notícias, é ou não é? Vocês têm visto corrupção aí fora? Roubalheira, vocês têm visto não? Vocês têm visto violência? Vocês têm visto catástrofes naturais? Não é? Agora no Chile acordou um vulcão que fazia 40 anos. Teve um terremoto lá no Nepal. E aonde? Em Xanxerê, né? Xanxerê, tá certo? Falei certo o nome da cidade? Em Xanxerê, irmãos, teve um tufão que devastou ali a cidade. Você já tinha ouvido falar de um tufão tão forte assim no Brasil? Você já tinha ouvido falar ou não? Eu não tinha ouvido tão forte assim não. Irmãos, todas essas coisas são sinais de que o nosso Senhor está voltando. Ele mesmo disse que essas coisas iriam acontecer. Então, irmãos, se essas coisas estão acontecendo, nós temos que estar bem acordados, porque o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, irmãos, a palavra fala que aquele que for um filho maduro vai poder reinar com Ele no mundo que há de vir. Irmãos, você quer crescer em vida ou não? Você quer ser um filho maduro, sim ou não? Eu queria pedir um favor, aqueles que não falaram nada, fale para mim. Você quer ser um vencedor, sim ou não? Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, nós temos ouvido tanto essa palavra, encorajando, cresce em vida, vocês precisam crescer em vida. Irmãos, o livro de Gálatas também fala ali do contraste entre Cristo e a lei. Porque naquela época, o Paulo fez um trabalho muito bom ali com os irmãos, e vieram os judaizantes depois e começaram a destruir o que Paulo estava falando. Irmãos, a preocupação do apóstolo era que os filhos de Deus crescessem na vida de Deus. Tanto é que tem um versículo, que ele fala assim, ó Gálatas, aqui ó, vamos ler, vale a pena aqui ó, 4,19 de Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, aqui o coração do apóstolo se escancarou. Ele fala: o que me faz sofrer? É perceber que Cristo não está sendo formado em vocês. O que me incomoda é perceber que você não está crescendo na vida de Deus.
E aí, irmãos, os Gálatas começaram a ser desviados para a lei, ou seja, começaram a pensar que poderiam servir a Deus cumprindo ou tentando cumprir a lei. Irmãos, a lei de Deus é boa, ela é santa, mas eu não consigo cumprir a lei, porque dentro de mim tem uma lei mais forte chamada lei do pecado. A lei da minha mente quer cumprir a lei, mas eu não consigo porque eu não tenho a força. Quer dizer, eu não tinha a força. Porque, irmãos, todos nós que nascemos de Deus, fomos gerados pelo Espírito de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Então nós temos sim o potencial para crescer e alcançar a plena filiação. Senhor Jesus, quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Quem aqui no viver da igreja está crescendo, diga amém. Amém. Quem aqui invoca o Senhor? Amém. Quem aqui ora e lê a palavra? Amém. Quem aqui prega o Evangelho? Amém. Quem aqui já foi para o CEAP? Amém. Ah, o amém foi forte, amém. Se você não deu amém ainda, eu sugiro, irmãos, vai para o CEAP, passa um tempo lá, um dia que seja um dia. A experiência é riquíssima, irmãos, riquíssima. Mas amém. Irmãos, você sabe, a filiação é o que Deus quer para nós, alcançar a plena maturidade. Outro dia, eu fui com um amigo ali na Hípica de Santo Amaro. Não sei quantos de vocês conhecem aquele lugar. Irmãos, cada cavalo bonito que tem lá, é só, eles chamam de puro sangue, né? Lá na Hípica de Santo Amaro, irmãos, não entra pangaré, só tem puro sangue, é cavalo bonito, grande, forte, belíssimo, e dão banho no cavalo todo dia, comida, o cavalo vive melhor que muita gente ali, impressionante, como são tratados ali. Irmãos, ali nasceu um potrinho, filho do puro sangue. Eu pergunto para você, o potrinho que acabou de nascer ali na Hípica, ele consegue fazer tudo o que o puro sangue faz? Acabou de nascer, irmãos, a perninha dele é torta. Você olha para aquele bicho e você fala, não é possível que seja filho desse puro sangue, é tão feinho, magrinho, tudo desengonçado, não consegue parar em pé, né? Você já viu um cavalo, depois que ele nasce, ele fica todo titubeando, não consegue parar em pé. Irmão, se o dono do puro sangue pensasse assim, ele falaria, não tem mais jeito, esse aí é fraco, joga fora. Não, irmãos, o dono do puro sangue sabe que por aquele potrinho ser filho de um puro sangue, ele também vai ser o quê? Um puro sangue. Você é filho de quem? Né? A gente tem o puro sangue do Senhor, tá certo? Para cobrir os nossos pecados. Irmãos, e nós nascemos, não sei se eu posso falar assim, mas vocês já entenderam, né? O Senhor se fosse falar o que o Senhor é, irmãos, vamos falar que o Senhor é o maior dos puros sangues, podemos falar assim? O Senhor, irmãos, é o maior de todos e está dentro de nós agora. Então, ainda que o dono do cavalinho olhasse ali para o cavalinho e falasse, esse aqui está tão fraquinho, mas eu sei que ele vai crescer, eu sei que ele tem a vida do puro sangue dentro dele, e ele vai crescer e vai se tornar um puro sangue. Irmãos, oi? Não, esquece o jumento agora, falando de puro sangue só. Sim, nós somos jumentos que vão ser transformados em puro sangue, tá bom, Zacarias? Mas, irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Dentro de nós tem a vida do autor do universo. Essa pessoa deseja que nós cresçamos em vida. Essa pessoa deseja que nós sejamos reis com Ele no mundo que há de vir. Aí você olha para você e fala, não, eu não tenho jeito, eu sou muito fraco. Não olha para o potrinho, olha para o futuro do potrinho. Não olha para o jumento, olha para o futuro do jumento. O jumento vai virar leão, irmãos, se viver a vida da igreja, se invocar o nome do Senhor, se tirar a rebeldia do coração. Irmãos, cuidado, nós temos muita rebeldia dentro de nós, não é? Rebeldia, irmãos, atrapalha. Por que o irmão está falando que a gente tem que fazer isso aqui agora? Obedece e faz, irmão. Puxa, eu sempre lembro, ô Soninha, desculpa, eu vou mencionar você de novo aquela vez lá, que aquilo me marcou, irmão, aquela sua experiência, viu? Nós fomos para Ibiúna, não foi aquela vez? Irmãos, é uma experiência velha, mas para mim é tão atual, Soninha, então eu vou falar de novo, tá? E a Soninha falou,
quer dizer, depois, né? A gente nem percebeu, ela estava ali no meio, nós fomos para Ibiúna para sentar os irmãos, pregar o evangelho, né? Irmãos, como é gostoso sair com os irmãos, pregando o evangelho, apacentando as pessoas, saindo com os comportores, irmãos, isso é importante. Se você ainda não teve experiência, saia, você vai ver o que eu estou falando. De qualquer forma, nós fomos aquela vez, e a Soninha, irmãos, quietinha, não falava nada. Primeira casa não falava nada. Segunda casa ela começou a falar. Depois no final, quando a gente fazia reunião no final do dia, ela falou assim: irmãos, vou confessar uma coisa para vocês. Eu vim para Ibiúna hoje de ré. Você sabe o que quer dizer isso, né? Quando você vai contrariado, você não quer vir. Mas sei lá, não sei se o Chicão falou para ela vir, o que foi que rolou ali, que ela foi. E ela, mas aí, tudo bem, eu vou. Mas eu não vou abrir a minha boca. Foi ou não foi, Soninha? Irmãos, por estar ali com os irmãos, no final do dia ela estava louvando ao Senhor porque ela tinha ido e teve a oportunidade de pregar o evangelho, apacentar pessoas. Você estava feliz no final do dia, Soninha, sim ou não? Muito feliz, amém. Então, irmãos, veja, esses somos nós, nossas opiniões nos atrapalham, nossa vida da alma nos atrapalha a servir o Senhor. E o pior, irmãos, o pior de tudo, se você permanecer fechado, rebelde, desculpa falar, a sua vida da alma está vencendo. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai olhar e vai ver o quê? O jumento ou o leão? Ó Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor possa crescer em nós, tá certo? Que o Senhor possa realmente crescer em nós. Irmãos, só para concluir a minha parte, o exemplo de Paulo. O Paulo, nós lemos no Alimento Diário dessa semana. Como é que ele tratou o João Marcos? Lá no começo, quando ele estava com Barnabé, vocês lembram a história, né? O João Marcos não aguentou a viagem. Aí teve uma briga, uma discussão, irmãos, entre Barnabé e Paulo, por causa do João Marcos. O Barnabé insistindo, não, deixa ele vir, deixa ele estar com a gente. E Paulo falou, não, ele não aguentou. Irmãos, no trato com os irmãos, nós nunca podemos desistir dos irmãos. Nós não podemos desistir dos irmãos. Irmãos, um grande exemplo para nós, eu creio, é o irmão Dong. Eu estava uma vez com ele, quando uma vez um irmão que tinha errado feio, irmãos. Tinha errado feio. Feio. E nós ali só esperando, como é que ele vai tratar essa situação? Sabe como é que ele tratou? Ele ouviu, o irmão se arrependeu. O irmão realmente se arrependeu. Irmãos, o irmão Dong só virou para ele e falou o seguinte: você se arrependeu, né? Abraçou ele. Você se arrependeu, né? Você é um vencedor. Amém. Você é vencedor. Você se arrependeu. Vamos para frente, vamos para frente. Irmãos, isso é o amor de Deus. Mas eu quero falar bem do Paulo agora, viu? O Paulo, no começo, com o João Marcos, ele, sim ou não? Rejeitou. Mas, irmãos, mais lá na frente, você vê com Onésimo, como Paulo estava transformado. Irmãos, você lê o Paulo de 1 Coríntios, ele é um. Você lê o Paulo de Filemão, ele é outro. Ele está cheio de amor. Ele fala ali, olha, eu estou te devolvendo o Onésimo. O Onésimo tinha defraudado o senhor dele, tá certo? Tinha roubado. Aí ele falou assim, olha, eu estou enviando de volta o meu filho Onésimo para você, para o Filemão. E falou assim, olha Filemão, o Onésimo indo até você, é o meu coração indo para você. Olha que amor, irmãos. A ponto de falar, olha, recebe Onésimo. Se você receber Onésimo, você está recebendo a mim. Mais do que a mim, você está recebendo o meu próprio coração. Ó Senhor Jesus. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, que eu vou pagar por ele. Oh, irmãos. Paulo estava cheio de amor ali ou não estava? Estava, né? Então você vê que o Paulo no começo talvez não tinha tanta paciência com os jovens, mas no final, irmãos, ele era um Paulo cheio do amor de Deus, né? E ele também aperfeiçoou Timóteo, né? Timóteo foi outro que ele aperfeiçoou. A tal ponto, irmãos, ele diz assim, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, irmãos, o que nos motiva é amor. Esse amor aqui, sabe que amor que é? Esse amor aqui do versículo de Gálatas 5,13, não é o amor erótico, que o mundo fala aí, esse amor carnal. Não é o amor filéu. O amor filéu é o amor fraternal.
Puxa, eu gosto do irmão, sabe por quê? Porque o irmão gosta de mim. Eu gosto de você, viu, Será? Serazinho, eu gosto de você. Porque você gosta de mim. Ó, Ceará aqui, ó. Mas, irmãos, o meu inimigo, eu não gosto dele. Mas, irmãos, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Irmãos, quem consegue entender esse amor? É demais, é grande demais. Então, irmãos, é esse amor, é o laço de amor que agora nos prende na videira. Então, eu e você, vivendo a vida da igreja, comendo do Senhor, invocando o nome do Senhor, nós vamos crescer em vida, irmãos, amém? Vamos deixar de ser jumento para ser leão, né? Não vamos ser só aquele filhotinho de puro sangue, nós vamos ser que nem o puro sangue, nós vamos ser fortes, porque o Senhor dentro de nós cresceu, irmãos. Vamos amar os irmãos, vamos servir os irmãos. Pregação do Evangelho é isso aí. Tudo que os irmãos têm falado, irmãos, tanta riqueza. O CEAP tem tido experiências, né? A Ana compartilhou aqui, o Ceará vai falar mais, a experiência que eles têm tido. Irmãos, amor de Deus para todos. Ama até inimigo, até aquele que nos joga pedra, que nos critica, a gente consegue amar. Por quê? Porque o amor de Deus está dentro de nós, irmãos, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Essa vida, esse amor crescendo em nós, vai nos fazer aptos para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Jesus é o Senhor, irmãos. Mas ainda temos 2 irmãos para compartilhar, tá? Alô, alô, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quem gostou da palavra dessa semana? Ergue o braço. Senhor Jesus. E da semana passada? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Todo o alimento diário, né, irmãos? Tem muita coisa rica para falar para nós, né? Confesso para vocês que eu tenho desfrutado bastante naquele dia da conferência aqui em São Paulo, e passou essas semanas, e eu falei, Senhor Jesus, continua me abrindo, me dando essa clareza do que o Senhor quer falar para nós hoje. O livro de Gálatas, de fato, é maravilhoso. Senhor Jesus, eu vou tentar ser um pouco mais claro. Senhor Jesus, o irmão Dong aqui disse que o livro de Gálatas não é um livro que está falando ali apenas da religião versus a liberdade que há em Cristo, no Espírito do Senhor, né? Paulo ali, quando ele veio, o pano de fundo de Gálatas, apesar de falar isso, claramente, é só ler do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo estava alertando isso, né, aos irmãos ali em Gálatas. Ele falava em outras palavras, irmãos, vocês tomaram aquela primeira mamada, né? Vocês já estão livres das tradições, né? Vocês não precisam mais seguir a lei, né, de Moisés. Senhor Jesus, por que eu estou encontrando vocês aqui agora nessa situação? Então, apesar do pano de fundo do livro de Gálatas falar isso, Senhor Jesus, para nós, hoje, o ponto importante não é esse. Amém? Senhor Jesus, o ponto central do livro de Gálatas, o que pode nos ajudar, na verdade, o que é útil a nós extrairmos hoje do livro de Gálatas, é a questão da filiação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é muito rico. Eu não sei mensurar o tamanho dessa riqueza de só o fato de sabermos que somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor nos torna um com o Pai, nos torna filho do Senhor. Receber o Senhor, né, em João 1,12 fala, né, todos aqueles que o receberam. Receber o Senhor nos muda de situação e nos faz nos tornar filhos do Senhor. Isso é muito grande, isso é muito rico. O irmão Dong falou, isso é o título de filho,
Senhor Jesus. Bom, não é? Quem gosta aqui de ser filho de Deus? Levanta a mão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Realmente, de fato, somos filhos. Tem um versículo na semana que fala isso, né? Domingo, né? Porque, vou ler para vocês, em Gálatas 4, de 6 a 7. Na semana 5, domingo, página 86. Porque vós sois filhos, ó Senhor Jesus. Porque vocês são filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia, Abba, Pai. Então é muito rico ser filho. Que título bom. Até aí estava tudo bem, né? Falando coisa que a gente já sabia. Todos aqui acho que já sabia disso. E eu olhando, eu falei assim, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, dá mais clareza a respeito dessa palavra, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Basta isso, irmãos? Basta ser filho? É suficiente sermos apenas filhos do Senhor? Será que o Senhor quer que nós ficamos nessa situação de sermos apenas filhos? Vamos ver o que fala no capítulo 4 do livro de Gálatas. Eu vou ler para vocês, não precisam todos buscar. Versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro era menor, herdeiro então é filho, né? Em nada difere do escravo. Ponto. Senhor Jesus. Quero ler até aqui. O filho em nada difere do escravo. Ó Senhor Jesus. Mas o filho difere de quem não é filho. Já é uma grande coisa o título de filho. Amém? Senhor Jesus. Mas o filho menor em nada difere do que é o escravo. Isso mexeu muito, né, tocou muito no meu coração. Falou, Senhor Jesus, como não basta sermos apenas filhos menores? O Senhor não quer isso para nós, para aqueles que já se tornaram filhos. O Senhor não quer só isso. O Senhor tem um plano, né, o plano do Senhor é eterno, e o plano do Senhor, ele não objetiva só o início, ele objetiva atingir o plano por inteiro. E o plano por inteiro de Deus é que esse filho, aqui no início, menor, se torne filho maduro. Senhor Jesus, filho pleno, filho em plenitude. Senhor Jesus, vida de Deus crescida, a vida do Pai crescida no Filho. Quão rico é isso, né? Senhor Jesus. Aí eu estava pensando então, eu falei assim, então basta ter o título de Filho de Deus e eu tenho que ficar satisfeito? Não. É muito rico, é muito bom ser Filho de Deus, mas eu não tenho que ficar só satisfeito com isso. Para mim, tem que me incomodar, tem que gerar um encargo grande em mim de querer que eu não fique só nessa condição de filho recebendo papinha. Não, eu preciso crescer no Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí nos remete também a uma outra pergunta. Como então tornar esse filho menor em filho maior? Como então esse filho atinge a maturidade, né? A capacidade plena, abre parênteses. Fui buscar um irmão hoje, que ele está aqui conosco, de manhã, e ele começou a falar, e eu sou advogado, ele também, né? E aí começou a falar no juridiquês, né? E no juridiquês é o seguinte, como atingir essa capacidade plena? Eu tenho toda uma herança para receber. Ó Senhor Jesus, sou herdeiro de Deus, herdeiro do Pai, sou filho, né? Tenho tanta riqueza que eu posso receber, né? Qual a maior riqueza que eu tenho a receber? Governar com o Senhor, no reino que é de vir, no que Ele tem preparado para a gente, no mundo que é de vir, né? Não é assim que fala lá em Hebreus, irmãos? 2,5 não fala isso? Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas, se eu não tiver a capacidade, né?
Se eu não tiver habilitado para isso, o ordenamento jurídico não permite que o herdeiro receba a herança enquanto ele não está capacitado para receber a herança. E as coisas para o Senhor também é muito parecida com isso. Enquanto nós não atingimos essa maturidade, nós não podemos herdar. Nós não vamos poder reinar com o Senhor no mundo que é de vir. Ó Senhor Jesus. Então que realmente o Senhor continua produzindo esse encargo, esse, até mesmo eu vou dizer, incômodo em nós, para que nós não ficamos acomodados. A pior situação é um cristão acomodado com a sua posição. Ah, tá bom, tá tudo bem, eu participo disso, daquilo, eu oro, eu leio o alimento diário, eu acho que eu estou bom, tal. Senhor Jesus, nos livra desse achismo, nos livra de nós acharmos que nós estamos numa situação boa. Realmente, né, a gente precisa crescer mais no Senhor. O que o Senhor precisa se expressar em nós, né? Senhor Jesus. Então, qual é esse processo de amadurecimento? Aonde ocorre esse processo de amadurecimento? Senhor Jesus. Isso é muito rico. É na vida da igreja. E é pouco a pouco. Senhor Jesus. Então eu vou repetir, esse processo de amadurecimento desse filho de Deus menor, ele vai ocorrer na vida da igreja, vivendo a vida normal da igreja. Esse é o melhor ambiente para o filho que não estava habilitado ainda porque era menor, crescer e se tornar um filho amadurecido, né? Atingir a sua maioridade. Hoje no mundo se discute sobre a maioridade penal, tal, né? É isso aí, gente. A gente tem que atingir a maioridade para poder dar as coisas do Senhor. Senhor Jesus. E aqui é o melhor lugar. Pode até parecer repetitivo isso, que a gente já tem escutado isso faz tempo. Irmãos, mas que seja então repetitivo, mas que isso realmente entre em nós, entra no nosso coração, produza um incômodo e nos dê um encargo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí é outra pergunta, um outro quesito que veio aqui, né? E eu falei, Senhor Jesus, então, quando é que eu vou saber que eu já me tornei um filho, já atingi a maioridade? Em outras palavras, que eu já estou capaz para herdar, né? Isso, de fato, irmãos, não é instantâneo, né? Isso é um processo. Então, são vários indícios, né? É um processo. Aí eu estava ali desfrutando com os irmãos hoje de manhã, logo cedo, estava lembrando de um compartilhar de ontem na reunião ali no Bucafé em Pinheiros. Não sei se o irmão está aqui. O irmão Júlio, se tiver, levanta a mão, não estou te vendo, mas ele falou assim, irmãos, às vezes, o indício que nós somos infantis, somos menores, somos crianças, é quando a gente quer as coisas tudo agora. A gente ora, o que é que acontece? Faz uma coisa para o Senhor e já está esperando algo em troca. Quanta infantilidade, que o Senhor livra isso de nós. Aí eu parei, escutei esse irmão falar isso aí. Quem não sabe, eu tenho duas filhas. Uma de 1 ano e uma de, vai completar 4 anos daqui a alguns meses, 3 anos e pouco. A Isabela, e eu e minha esposa, a Melissa, a gente de vez em quando tem comunhão, a gente conversa. Como a Isabela tem algumas situações que a gente fala, olha só, Senhor Jesus, ela, mamãe ou papai, eu quero isso. Tá bom, filha, depois a gente faz isso. Não, é agora. Né? Quero sorvete. Não, é agora. Só que a gente não tinha almoçado, a gente estava de manhã e ela queria sorvete. Obviamente, o pai e a mãe que ama o filho não vai dar o sorvete antes da refeição. Né? Ela já não é muito de comer, né, Melissa? Imagina se a gente dá sorvete antes. Senhor Jesus. Olha a infantilidade. Mas ela é uma criança, não tem nem 4 anos de idade, então ela não sabe. Né? Mas a infantilidade, os indícios que nós somos menores, são essas coisas, essas atitudes dignas da infância. Ah, eu quero agora, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor Jesus. O Senhor nos livra disso, né? Senhor Jesus. E os indícios, aí eu te pergunto, e os indícios que nós atingimos a maturidade? E os indícios
que você já é filho maior, já está pronto para receber herança, ou está no processo de, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. No viver da vida da igreja, a gente vai percebendo isso. Na verdade, as pessoas vão percebendo isso em nós. Não somos nós que percebemos, né? São as pessoas que percebem isso em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vai percebendo que aquele já cresceu um pouco, não é verdade? Aí eu lembro o irmão Dong comentando. O irmão Dong fala, sabe, um indício disso aí é o amor. Ó Senhor Jesus. É o amor do Pai por conta da vida de Deus, da vida do Pai crescida no Filho, o amor começa a ser expresso através da sua vida. Senhor Jesus. Não é assim que fala? O Ulisses leu, né? O Ulisses leu agora no início para vocês, não é assim que fala? Capítulo 5, começou na parte final do versículo 13, né? Sede antes servos um dos outros, sede antes escravos um dos outros, pelo amor, ó Senhor Jesus. E olha só, não acabou ainda, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Senhor Jesus. O amor do Pai crescido no Filho, que era menor e está em processo de amadurecimento, é o indício, é o sinal que esse filho está no caminho certo. Senhor Jesus, quem quer que o amor do Pai seja expresso através da vida de cada um que está aqui? Levanta a mão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu já estou terminando porque um outro irmão vai falar, mas eu só queria terminar com outro ponto, que está linkado a isso. Senhor Jesus, por que isso? Por quê? Aí a gente tem que ir lá em Hebreus 2,5, que vocês já sabem, eu não vou ler. O mundo que há de vir. O pai precisa de filhos crescidos no mundo que há de vir. Não é verdade? E esses filhos crescidos, que expressam o amor do pai, irão, todos eles estar aptos a reinar no mundo que há de vir, porque o governo, olha que interessante isso, irmãos, presta atenção, hein? Tem gente conversando, presta atenção. O governo do mundo que há de vir vai ser um governo de amor. Mondong disse isso aqui na Conferência de São Paulo. Como que vai ser a maneira de governar o mundo que há de vir? Amor. Aí eu te pergunto, se você não está crescido, se a vida do Pai não cresceu em você, se o amor de Deus não está expresso em você, Senhor Jesus, como que você vai estar lá para governar? Não vai poder. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu só queria orar um pouco para vocês. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, eu elevo meus olhos a Ti, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, vem nos ajudar, Senhor. Produz em nós, produz em nosso coração, grande incômodo em relação a essa palavra, em relação a essa questão da filiação, esse ponto central de Gálatas, que é o capítulo 4, esse encargo que o irmão Dong tem dispensado a nós, que queima no coração dele, que ele tenta transmitir para nós de todas as formas, e às vezes somos tão tardios em tentar ver essas coisas, queremos ver de maneira clara. Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor derruba toda a escama, tira todo o véu do nosso coração. Senhor Jesus, vem produzir em nós, Senhor. A produção começa por dentro, não é por fora, é por dentro. É pela tua vida, é pela vida do Pai. Cresça essa vida em nós, para que ela possa ser expressa, para a gente possa cuidar dos teus, levar a tua palavra, pregar teu evangelho, estar engajado nas tuas coisas, envolvido na tua obra, nas ferramentas que o Senhor tem nos dado.
Senhor, não nos deixa de fora, não nos deixa filhos inertes, não queremos ser aqueles os últimos a chegar. Ó Senhor Jesus, ó, produz esse amor em nós, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, o irmão estava cheio de encargo, muito encargo, Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. Ó Senhor Jesus, deixaram um abacaxi quente na minha mão aqui, uma batata quente, perdão, descascar um abacaxi grande. Eu queria contar um pouco de experiência, mas também eu queria encorajar os irmãos. Eu estou muito feliz, eu estava comentando aqui na mesa, que eu creio que essas últimas mensagens, né, eu estou me sentindo na época de João, quando ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola. Um fluir de amor, prática, vendo os onésimos sendo levantados, irmãos batatinhas que a gente não dava nada por eles, e hoje irmãos estão carregando um forte encargo sobre os ombros. Puxa, Senhor Jesus, eu fico feliz em fazer parte deste projeto de Deus, de ser usado por Deus, e estou vendo que muitos irmãos também estão sendo usados por Deus. Eu creio que seja realmente a reta final, é o sprint final, são os últimos 100 metros da corrida de revezamento. Vários e vários servos de Deus passaram o bastão, né? E foram pegando, eu acho que a gente está no sprint final, está nos últimos 100 metros, é aquele que você inclina a cabeça, né? E joga pulmão, pé, pescoço, vai tudo para frente, né? Para poder cruzar a chegada. Eu queria compartilhar com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, é um versículo que me toca muito. Não que eu seja músico, mas ele me toca muito. Ele fala assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, aleluia, nós somos chamados, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, tem tudo a ver com Hebreus 2:5, né? Depois de ter sofrido por um pouco, quem aqui já sofreu, ou está sofrendo um pouco? O Senhor mesmo sofreu, depois de ter sofrido por um pouco, aleluia, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, aleluia, irmão, o Senhor quer te aperfeiçoar, aleluia, Senhor Jesus, os irmãos dizem amém por isso? Ele também quer te firmar, Ele não quer ninguém frouxo, Ele quer pessoas firmes, Ele quer te firmar. O que mais? Ele quer você forte, Senhor Jesus, Ele quer te deixar forte, e Ele quer te fundamentar, Ele quer você um alicerce, Ele quer você realmente firme, uma coluna, amém, graças ao Senhor. Esse aperfeiçoamento é Ele mesmo. Você está feliz ou está triste por isso? E se preciso for sofrer um pouco? Amém, né? Então tem irmãos que falam assim: puxa, eu tenho um maior medo de ir para o SEAP. Eu tenho uma maior complicação de aceitar essa visão do Bucafé. Eu tenho uma maior aflição de vender, falar que vai ter que vender livro. Oh, Senhor Jesus. Irmão, um dia eu pensei assim, um dia me abordaram e eu falei com essas palavras: eu não quero ser vendedor de livro.
E eu vou falar hoje para você de novo, eu também não quero ser vendedor de livro, mas eu quero ser um sumo sacerdote. Eu quero ser essa pessoa fortificada, fundamentada e aperfeiçoada por Deus. E esse aperfeiçoamento que Deus faz, é uma obra completa. Esses 4 itens, não deixa brecha nenhuma, irmãos. É tremendo. Você vai ficar forte, fundamentado e aperfeiçoado. Aperfeiçoado é tornar-se uma pessoa... Alguém conhece alguém perfeito? Eu conheço. Jesus Cristo, é o único que eu conheço. Hoje eu fui tomar café, passando na fila, a jovem foi servir o pão de queijo, muito simpática, e eu falei para ela que Jesus era o Senhor, que Jesus a amava. Ela falou, eu já conheço a Jesus. Eu falei, graças a Deus que você conhece, né? Em você conhecer uma pessoa tão acessível, amorosa, já é um começo para alguma coisa. Agora, não fica parada só em conhecer, não é verdade? Você tem que ser íntimo dela, você tem que andar ombro a ombro com ela, e você precisa enxergar o sangue e a água, né? Se você não estiver tão próximo, você não vai conseguir enxergar sangue e água. Talvez você vai ver só o sangue. Aí, essa distância de você ver, ouvir e andar, você vai ter muita dificuldade, irmãos, em receber os encargos espirituais. Você vai ter muita dificuldade em praticar, em ajudar as pessoas, porque vai ficar tão distante, e essa distância pode nos cegar, essa distância pode nos esfriar, não é verdade? Aí nós vemos o amado irmão, com 95 anos, esmurrando o corpo, hoje foi para uma viagem intercontinental. Os irmãos sabem o que é isso? Passar 24 horas dentro de um avião, fuso horário, a pressão dessa viagem, o cansaço, a fadiga, mas ele está lá. E hoje, ele está falando do livro de Gálatas. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Oséias capítulo 11, versículo 4. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, foi para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclina para dar-lhes de comer. Esses laços de amor, em cima do que os amados irmãos acabaram de compartilhar, é de fato o viver da igreja, é com laços de amor. E nós vamos ajudar todos os irmãos a serem aperfeiçoados, com amor, não é com julgamento, e é o que o nosso amado irmão Dong tem falado, com amor, né? O amor, ele não pode ser fingido, um amor teórico, um amor distante. Esse amor é o próprio Deus, a partir de nosso espírito, alcançando as pessoas. Graças ao Senhor, nós temos a oportunidade, hoje, graças pela misericórdia de Deus, estamos no mês de abril, já entramos basicamente em maio, né? Então, nós estamos com 8 meses, que estamos tempo integral para a obra do Senhor. Isso é um milagre, irmãos, porque diz que cearense é descendente de judeu, cearense gosta de dinheiro, né? E nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor. E no dia 10 de setembro, nós demos um basta na nossa empresa para poder servir o Senhor. Não foi uma decisão fácil, não. Ali foi um milagre. Por isso que eu falo, eu creio no Senhor, porque eu vi o milagre. Se aconteceu isso para comigo, por que não pode acontecer para você? Eu tinha bloqueios em vender livros há uns 10 anos atrás. Eu tinha muita dificuldade, eu era totalmente contra. Falar do irmão Ami para mim, eu ficava nervoso com aquela situação, porque eu estava distante. Mas quando eu me aproximei, comecei a andar e ver a necessidade, eu passei a entender. E aí eu vi com outros olhos. Bucafé,
Tem muita gente que tem aversão ao Bucafé. Por quê? Porque está distante. Se você ainda não foi servir num Bucafé, faça isso amanhã, ou depois de amanhã, o quanto antes. Vá lá, totalmente vazio. Ah, mas eu não sei servir café, não tem problema, vai lá. Vai lá, eu desafio a você entrar num Bucafé para servir, qualquer um dos Bucafés, qualquer um. Você vai lá, totalmente vazio, e faz uma prova para com o Senhor. Coloca o Senhor à prova. Senhor, estou aqui, eu quero ter uma experiência contigo. Eu vou contar uma experiência para você que eu vi. Há 3 anos atrás, uma jovem que estava cursando medicina, ela teve greve na faculdade, estava no 5º ano de medicina, penúltimo ano, né? E ela falou para o Senhor que queria ter uma experiência com o Senhor, e ela tinha dificuldade com o Bucafé. E ela veio de um outro estado, veio para São Paulo, caiu de paraquedas, e perguntou logo para quem? Foi o erro dela, perguntou a mim, né? Irmão, eu quero ter uma experiência. Eu falei, amém, irmã, vamos para o CEAP. E essa jovem foi até o CEAP. E ela passou 21, 22 dias, passou umas 3, 4 semanas no CEAP. E ela falou, quero ter experiência em todas as ferramentas que o Senhor disponibilizou. Levamos ela para reunião de casa, levamos ela para tenda, levamos ela para colportagem e, por último, o último estágio, o Bucafé. E ela, quando entrou no Bucafé, a oração dela foi assim, Senhor, o Senhor sabe por que eu vim parar aqui em Ibiúna? Eu não sabia, era em Ibiúna ainda, né? Eu não sei, mas se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai ter que me dar uma experiência hoje. E eu quero que meus olhos realmente fiquem claros com relação ao Bucafé. Eu quero entender que ferramenta é essa que eu ainda não vi. Ela terminou de orar, passa um jovem na frente do Bucafé, com a cabeça coberta, aquela camisa, né, aquelas brusas, né, coberto e com a cabeça baixa, passando na frente do Bucafé. Ele passa pela porta, quando termina a porta, ele dá aquela paradinha e volta. Aí olha para ela olha para ele baixa a cabeça, entra e senta, e fica quieto. E aí ela falou, puxa, acabei de orar, o Senhor já mandou, já ficou feliz, falou, é para mim. E saiu do balcão e sentou do lado do jovem. Era um jovem de 18, 19 anos aproximadamente. E ela falou assim, o que é que eu falo para ele? É uma jovem bonita, e ela falou, o que é que eu vou falar para ele, né, vai pensar o quê? Ele ficou nessa, e ele com a cabeça baixa, ela virou para ele e falou, o senhor aceita uma oração? Aí ele só levantou o olho para ela assim, em lágrimas, falou, eu preciso de oração. E naquele momento, as 2 irmãs orando por ele chorando copiosamente, ele enfia a mão na jaqueta, tira uma seringa, enfia a mão na outra jaqueta, tira um raticida e uma ampola de água destilada ou glicose, agora não, né? Uma ampola, ele iria misturar o veneno com esse líquido lá, ou água destilada, ou glicose, não sei, e iria aplicar na sua veia, dentro do banheiro da padaria, que fica colado com o Bucafé. E ele só ouviu uma voz, entra para dentro dessa loja, e ele não sabia, ele nunca viu o Bucafé, e a voz falava, ele parou, olhou e entrou. Parecia Saulo, quando recebeu aquela grande luz, entra na cidade, que convém o que te digam fazer. E aquele jovem recebeu o Senhor, foi salvo, chamou a sua família, que estava totalmente destruída, e receberam a oração dentro do Bucafé. Naquele dia foi uma grande festa. E o mais importante, aquela jovem saiu convicta de o que era o Bucafé, o que era a comportagem, o que era fazer reunião de casa, o que era visitar pessoas enfermas, o que era orar por pessoas idosas.
Então ela saiu com a visão completa do que é a obra do Senhor. Gálatas, insensatos, foi o que Paulo falou. Porque eles estavam saindo daquele presente que Deus deu, um pacote completo, o DNA da filiação, e trocar por rudimentos do mundo, por coisas criadas por homens e por religião. Senhor Jesus, o que o Senhor está dando para nós é um pacote completo, uma salvação completa, corpo, alma e espírito. Aí, eu e você, na nossa mente, começamos a analisar, aí é onde Satanás nos pega. Eu tive uma experiência, e Senhor Jesus, eu não sei se o cônjuge está gravando, oh Senhor Jesus, mas eu vou contar, os irmãos vão me perdoar, tá? Eu estava numa sauna, alguém aqui já foi para a sauna? Já? E como é que a pessoa toma sauna? Principalmente os coreanos aí. Os coreanos gostam de sauna, né? A grande maioria, né? E lá, na sauna, eu tive que pregar o evangelho. Olha a situação. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aquela situação. E eu vi ao meu redor 6 pessoas, muito bem de grana, assim, porque eles falavam só em milhões. E aquilo não me chamou a atenção. Mas quando um abriu a boca, me chamou muita atenção. Ele é responsável por 5 shoppings. E quando ele falou no shopping, adivinha o que é que eu pensei na hora? Chuta, chuta. Eu preciso abrir um bucafé no shopping. Isso, imagine a situação, da sauna, e mal dá para ver as pessoas, né? Aquela fumaceira e tal. Aí eu estou lá na sauna, shopping, aí meu olho abriu. E eles falando em milhões, trilhões, blá, 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 só. Mas quando falou do shopping tal, eu falei, eu estou precisando falar com esse cara há mais de 10 anos. Porque eu era comerciante, eu era louco para abrir uma loja no shopping. E aí é muita dificuldade. Puxa, se eu tivesse conhecido esse cara há 5 anos atrás, mas aí agora, eu preciso conhecer ele agora, por causa do Bucafé. E eu, sem querer, invoquei bem alto. Imagine a cena dentro da sauna. E eu falei, que tem lá silêncio, né, aí na hora que eu olho, todo mundo olha para mim. Aí eu, você é cristão? Eu falo, eu sou. Puxa, ele também, eu também. Tá. Aí um senhor levantou e falou assim, olha, eu tenho um compromisso agora, eu tenho que fazer uma massagem. Você não pode ir embora sem que fale comigo ainda hoje. Eu falei, tá bom. Aí ele saiu. E os outros 2, tome o evangelho do reino deles. Uma comunhão maravilhosa dentro da sauna. Mas aí na hora, o que eu queria passar para os irmãos é, eu estava naquela situação, e eu falei, Senhor Jesus, eu não posso falar de Ti assim. Aí o Senhor na hora me fez voltar para o Espírito. Você está igual a Adão. Você está igual a Adão. Quem falou para você que você está nu? É a sua mente. Eu falei, Senhor Jesus. Então nós nos pegamos na nossa mente. A gente acha que para ser cristão, você tem que colocar um paletó e uma gravata, e ir no domingo no culto, se apresentar para os irmãos, intocável, né? E o seu viver humano faz de qualquer jeito. Ser cristão é em qualquer lugar, é na sua casa, é no seu escritório, é no seu momento de lazer. O irmão usou, né, o time de futebol, né, do Parmenas, é bíblico, tá? Está lá tem um versículo que fala do Timão e do Parmenas, está lá, infelizmente está lá, está escrito, né? Aí eu brinco muito com isso, mas hoje, já que ele falou de Palmeiras, eu quero falar agora de uma outra coisa. A plena filiação é quando você usa o jingle de um time, só que com outras palavras. Seria assim, loucos por Ti, Jesus, desesperados por Tua volta, aqui tem um bando de loucos por Ti, Jesus.
Desesperados por tua volta. Essas ferramentas que o Senhor nos deu é para isso. É para ser desesperado para trazer o Senhor de volta. Não é para ser doutrinário, ou analisar, ou saber, está repetindo, tá. Mas de receber essa palavra como o próprio Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós vamos abrir um Bucafé no shopping, tá? Quando eu passei para os irmãos, a visão que nós temos e a comissão, e eu fui no meu armário e trouxe os livros, visão e comissão, e coloquei no colo de cada um deles. Visão e comissão. A primeira pergunta: quanto custa? Aí eu já falei o preço. Cada um ficou com um, já abriu, rasgou na hora. E o que levantou, que queria ter comunhão comigo, é o responsável pelos 5 shoppings. Falou que vai procurar nos 5 uma condição diferenciada para parte cultural, não comercial. Quer dizer, vamos pagar muito pouco, não sei quanto, mas vamos. E ele cuida do Shopping Aricanduva, Shopping Anália Franco, Shopping Osasco Plaza, são vários shoppings. Ele tem 15 mil imóveis administrados por ele. Foi de Deus ou não foi? Nesse momento, aí eu vou usar a figura humana. O irmão Dong tem 95 anos, certo? E eu olho muito ele, eu compartilhei com o irmão hoje. A figura humana dele é bem delicada. Né? Um ancião de 95 anos, né? Eu lembro muito meu pai, meu avô, e ele tem dificuldade no andar, não é isso? Né? Pela idade, então. E nesse momento que eu estava apresentando os livros, o irmão Dong estava deitado num cadeirão, descansando, e ele levantou para ir ao banheiro. Agora eu vou tentar passar para vocês a cena, né? Foi mais ou menos assim. Ele levantou, meio que ainda sonolento, ele viu o livro na mesa, assim, os livros na mesa, puxou a cadeira e sentou. Ele não se conteve de tanta alegria de ver os livros e todo mundo, né? Rapaz, eu falei, o irmão Dong, ele tem a idade cronológica, mas a espiritual é muito ativa. Ele tem um ministério intuitivo. Quando é para as coisas do Senhor, ele vira um gavião rápido. Eu falo, puxa, eu preciso aprender muito com isso. Eu preciso andar muito perto, porque eu ainda vou pensar, analisar. Quem é eu, meu irmão? Quem é você para analisar o que Deus está querendo fazer para esta humanidade? Fiz uma visita quinta-feira na Baixada Santista. Nós tivemos um final de semana maravilhoso visitando os irmãos. Toda a Baixada foi visitada, todas as cidades foram visitadas. E aí apareceu a necessidade de um pastor que, através de uma feira livre, imagine a cena, uma casa onde tem feira livre. Quem aqui ganhou esse prêmio de ter a feira livre em frente à sua casa? Primeiro porque é o barulho 6 da manhã, 5 da manhã. E termina tarde, não é verdade? Aquela confusão. Mas aí uma irmã teve esse privilégio. Uma feira livre de frente com a sua casa. Aí será que ela foi reclamar? Ela abriu um Bucafé, um lugar de oração. E nesse lugar de oração apareceu um presbítero e pediu oração. Ela saiu oferecendo a oração para todo mundo, o presbítero quis. Através desse presbítero veio um pastor chamado Alexandre, e ele tem um trabalho na Baixada, ele dá sopa todas as segundas-feiras à noite para morador de rua. Ele faz a pregação do evangelho, aí corta cabelo, dá roupa e tal, e depois culto e depois uma sopa. Isso já há 3 anos. E ele soube do SEAP, e pegou o carro 4 horas da manhã, passou na casa do Isaac e foi no SEAP, chegaram às 6 horas da manhã no SEAP. Eu falo para você, é encargo ou não é? Ele chegou 6 horas da manhã no SEAP, para conhecer a rotina do SEAP. Aí viu os irmãos invocando o nome do Senhor, viu os irmãos lendo e orando a palavra, viu os irmãos ruminando o alimento diário. Ele falou, é isso que eu preciso. Aí foi embora.
Quinta-feira ele pediu uma reunião, nós fomos lá nessa reunião. Chegou lá, ele falou assim, eu quero... Aí contou um pouco a história dele, não vou delongar por causa do tempo. Ele falou, mas eu quero praticar o que vocês têm. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu me emocionei na hora. Eu passei 5 minutos em silêncio, porque se eu falasse eu ia chorar. Eu falei, puxa, quem dera a Deus, oxalá se tivéssemos irmãos na vida da igreja com esse mesmo espírito. Eu quero o que vocês têm, e estou disposto a pagar o preço. Eu preciso de vocês aqui. O que eu estou fazendo não faz nem cosca em Satanás. Estou gastando dinheiro, mas o que vocês têm, eu quero. Eu quero que o SEAP venha para cá, mas é todos os dias. Eu não quero só na segunda-feira. Eu preciso cuidar dessas pessoas. Ninguém prega o evangelho para eles. Aí me veio a interrogação. Dentre esses moradores de rua, será que pode ter algum vencedor? Sim ou não? Sim ou não? Vamos deixar eles morrer? Olha o desespero desse amado. Então, na verdade, vai haver o primeiro Bucafé Comunidade na Baixada. Todos os dias de manhã vai ter a rotina do SEAP, lendo alimento diário, leitura sequencial da Bíblia, invocando o nome do Senhor, e depois vai ter o café da manhã, todos os dias. E mais, e vai abrir 8, ele abriu para todos os membros da igreja, que são 130, 140 pessoas, a irem para o SEAP, está encorajando. Todos vão ler alimento diário, todos precisam passar pelo aperfeiçoamento, todos os líderes vão para lá, passar uma semana. Então assim, eu fiquei muito feliz. Aí, Bucafé, falamos do Bucafé, e é uma área nobre onde ele está. E ele falou o seguinte, se eu fosse pagar aluguel aqui, seria 50 mil reais. Sabe quanto ele paga de aluguel? Nada, foi um presente. Um armênio soube do trabalho dele e ofertou para ele essa esquina na Praia do Gonzaga, área nobre de Santos. Então assim, vamos orar para um projeto Bucafé. Ele falou, não posso abrir o Bucafé, porque se eu abrir sem o consentimento do dono, ele pode pedir o ponto, achar que eu estou ganhando dinheiro. E ele sabe que é uma obra social, pregar o evangelho, é um fim missionário. E ele vai falar com o dono para abrir um Bucafé. Então assim, eu apresentei os livros, eu sou comportor, e a primeira coisa que eu fiz foi levar muito livro, e fui ter comunhão com ele, eu coloquei em cima da mesa, ele falou assim, é presente? Eu falei, é presente, o que Deus está dando para nós é presente. Terminou a reunião, ele falou, é presente mesmo? Eu falei, pastor, essa preciosidade precisa estar dentro da sua casa, para você desfrutar, para você comer. Aí ele comprou os grandes diamantes da Bíblia, R$ 74,90. Não Eu Mais Cristo, R$ 66,00. Visão do Tabernáculo, R$ 43,00. E que mais? Você estava lá? E venha o teu reino. 4 pepitas. E aí, ele falou assim, eu quero. Comprou. Então assim, as pessoas estão desesperadas pelo que nós temos. Gálatas, a filiação, é muito prático para mim, está na minha mão, eu estou palpando assim, estou apalpando, porque nós estamos vivendo isso. Então, servir no Bucafé, pregar o evangelho do reino, cuidar de pessoas, é a maturidade espiritual, a partir do nosso espírito, e nós estamos cuidando do que Deus mais quer, o grande patrimônio de Deus. Ele falou para Pedro, ovelhas, pastoreia minhas ovelhas, não é isso? Se ama o Senhor, tem que cuidar de pessoas. Então hoje, o Senhor está nos equipando, através dessas grandes ferramentas, para cuidar de pessoas. Não é para nos tornar intelectuais, cabeções, mas é um ministério muito próximo, muito vivo, e é uma pessoa que está crescendo dentro de nós, é Cristo. Aí quando nós tornarmos perfeito, como fala em Efésios 4, 11 a 13, até chegarmos a essa perfeição, temos a vida da igreja, esses braços dos 4 rios, nos ajudando, nos aperfeiçoando, para poder entrar no reino, para sermos coroados de honra e de glória. Então, meus amados, possamos realmente desfrutar, mas que também possamos praticar. E se os irmãos têm dificuldade, procurar os tutores, os curadores,
os irmãos que já têm carro, que já têm experiência para pegar na tua mão e te conduzir, te levar para onde você não quer ir. Isso é maturidade. Então está muito prático. Eu estou muito feliz, que eu creio que está muito próximo da vinda do Senhor. Eu queria encorajar os irmãos a realmente visitar o Bucafé, sair um dia com um comportor. Vou contar um segredo para você, tá? Ontem em Guarulhos, o Ildeu foi lá nos ajudar com a palavra, foi muito rico, né? Ele contou algumas experiências pessoais, mas ele agora está saindo 1 ou 2 vezes por semana, não sei, com os comportores aqui. Não é verdade, Ildeu? Está tendo experiência e está encorajando os irmãos. O irmão Dong, na mensagem 2 BH, ele falou claramente, não é para ter pena de comportor, não é para ter pena não, pelo contrário, você tem que valorizar, e você tem que ser um médico comportor, tem que ser o enfermeiro comportor, o engenheiro comportor, o mecânico, o vigilante comportor, advogado comportor, um jurista comportor. Temos que realmente levar para a nossa função livros para ajudar as pessoas a entrar nesse ministério de espírito e vida, ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo espiritual. A todo mundo obeso espiritualmente, gordo, a cadeira vai quebrar e vai quebrar o pescoço. Nós precisamos realmente sair, pregar o evangelho, cuidar de pessoas, olho no olho. E nós temos um amado irmão que está nos ajudando há tanto tempo, e de fato, irmãos, ele está esmurrando o seu corpo ainda frágil, mas ele está realmente levando no peito e nos ombros a cada um de nós, responsabilidade e amor. É o que eu sinto com relação à palavra dele, ao falar dele tão doce, mas com muito peso espiritual, né? E externando isso para os irmãos, um desespero precisa criar em nós. Desse pastor estava desesperado, porque ele falou, 4 paredes não vai trazer o Senhor de volta, palavras dele. Nós precisamos ir buscar as pessoas, e por que não as pessoas que estão tão próximas de nós, que são esses moradores de rua. Foi tremendo. Jesus é o Senhor. Os Grandes Diamantes da Bíblia é um livro para você. É muito bom para os apreciadores da revelação da Palavra de Deus. Esperamos que você leia esse livro e desfrute dele e passe esse livro para outras pessoas. Você vai ver que todo o ambiente à sua volta vai mudar.